convidá-los a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Como o texto que nós acabamos de ler diz, ela é inspirada pelo Senhor e é aplicada, Deus querido, às nossas vidas para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que o Senhor nos ajude agora, hoje à noite, nesse momento, a aplicá-la às nossas vidas. Que possamos, Deus querido, vivê-la, entendê-la e, de fato, Deus querido, também ensinar outros a vivê-la. Eu peço a sua bênção, a sua orientação, a sua condução, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, todos nós queremos que os nossos filhos cresçam bonitos, não é? Cresçam bonitos, cresçam talentosos. Todos nós queremos que as pessoas nos aprovem. Na verdade, a gente quer muito que as pessoas se impressionem com os nossos filhos. Às vezes eu fico me imaginando as pessoas tendo autoconsideração pelo Samuel, querendo estar perto o tempo todo dele, admirando, vendo o quanto ele vai ser bem sucedido. Alguns desses desejos são saudáveis, mas outros são orgulhosos. Outros, na verdade, revelam o orgulho do nosso próprio coração. Nós queremos que nossos filhos sejam validados pelo amor das pessoas, mas de acordo com o que as Escrituras vão dizer para nós, os nossos filhos não serão amados, os nossos filhos serão odiados. Se os nossos filhos viverem o Evangelho como ele precisa ser vivido, se os nossos filhos levarem a sério a fé cristã, se os nossos filhos forem radicais na vivência do Evangelho, eles não serão amados, eles serão odiados pelo mundo. Será que você está disposto a criar um filho que vai ser de fato odiado pelo mundo? Porque se Deus graciosamente salvar os nossos filhos, as pessoas vão chamá-los de homofóbicos, vão chamá-los de fanáticos, algumas pessoas irão ridicularizá-los, alguns dos nossos meninos vão ser chamados de machistas, porque entendem que suas esposas têm que ser submissas a eles. Alguns serão chamados de machistas porque vão buscar serem líderes em seus lares. E algumas mulheres serão chamadas de retrógradas porque serão submissas a seus maridos. Algumas serão chamadas de brega porque não são sensuais como a maioria das mulheres hoje são e não vão se vestir de maneira sensual como grande parte das mulheres hoje se veste. Os nossos filhos serão desprezados. Os nossos filhos serão taxados de mente fechada. Os nossos filhos serão ridicularizados por dizer que Jesus Cristo não somente é Deus, mas que é o único Deus. Provavelmente os nossos meninos vão conhecer garotas que irão machucá-los porque eles querem se casar virgem. E provavelmente as nossas meninas irão perder muitos pretendentes porque querem também se casar virgem. Alguns dos nossos meninos terão sua sexualidade duvidada por outros porque vão querer chegar ao casamento puros, porque não vão ver pornografia, porque não vão falar piadas imundas, porque não vão rir de piadas imundas, porque não estarão na roda dos escarnecedores rindo de coisas que ofendem, que vão contra Deus. As nossas meninas vão ter muita dificuldade de encontrar um marido que se encaixe no padrão bíblico de masculinidade. E terão que ser pacientes.
Seus colegas irão achar que os nossos meninos são puritanos. Valentões vão chamar os nossos filhos de covarde porque eles vão orar pelos inimigos. Professores vão dizer que os nossos filhos ignoram fatos científicos com relação ao evolucionismo porque eles creem no criacionismo. E de alguma maneira serão taxados de idiotas por isso. Provavelmente até a igreja vai chamá-los de legalistas, porque eles vão querer um culto dentro do padrão que agrada a Deus e uma vida de santidade de acordo com o Evangelho. As pessoas irão achar que eles são irresponsáveis por dizimarem e por darem ofertas na igreja. Serão chamados de intolerantes, serão julgados como julgadores. E até diante dos inimigos parecerão tolos, porque irão orar por eles. Se você é como eu, e espera que seu filho seja realmente um seguidor devoto do Senhor Jesus Cristo, você precisa criar o seu filho para ser perseguido. Você precisa preparar o seu filho para ser odiado pelo mundo. Você precisa, desde agora, preparar o seu filho para enfrentar o desprezo, o escárnio, a alienação social que ele irá sofrer por querer de fato ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. A grande questão é que criar os filhos dessa maneira é o oposto da nossa inclinação. Nós não queremos. O natural nosso é que nós criamos nossos filhos do jeito que o mundo cria. Com os mesmos valores, com os mesmos pensamentos, com as mesmas posturas. Mas, independente dos insultos, independente do desprezo que eles vão receber, nós temos que orar por eles e criá-los para serem odiados pelo mundo. O texto que nós acabamos de ler, carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, na verdade é o final do capítulo 3, onde Paulo está dando algumas orientações para Timóteo. Eu queria ler algumas partes do capítulo 3, para nós entendermos melhor o contexto em que estão os capítulos, versículos 16 e 17. Porque versículos bíblicos fora do seu contexto, eles acabam perdendo sua força. Acabam perdendo o propósito para o qual eles foram escritos. Então eu queria que nós lêssemos alguns versículos do capítulo 3 para entendermos melhor isso. Versículos 2 a 4 diz assim, aliás, do 1 ao 4: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Estamos vivendo um período de grande iniquidade. Exatamente o que o apóstolo Paulo fala aqui é o que nós vemos hoje. Ligamos a televisão, qualquer desses jornais populescos, Cidade Alerta, Balanço Geral, você vai ver exatamente isso daqui. Você lê um jornal, você vê exatamente isso daqui. Você sai na rua, você vê exatamente isso aqui. E, infelizmente, você está dentro da igreja e você vê exatamente isso daqui. As pessoas estão assim. As pessoas são amantes de si próprias. As pessoas são avarentas, amantes do dinheiro. As pessoas são arrogantes, impuras, profanas, sem afeição, sem domínio próprio, odeiam o bem. Vivemos essa época. O chamado que temos é para criarmos nossos filhos totalmente ao contrário do que o texto está falando. Portanto, eles serão odiados. Se eles realmente viverem fora desse padrão que Paulo fala aqui, que é o padrão dos últimos tempos, dos tempos difíceis, nós iremos criar filhos que serão odiados. Mas não só um tempo de grandes pecados, em que as pessoas são iníquas, um período de grande iniquidade, mas é um período também de grande hipocrisia. Olha o versículo 5 ao 7. Tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes.
Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É um período também de hipocrisia. É um período em que as pessoas são mentirosas, usam máscaras, mostram algo que não são, vivem um comportamento que não reflete o seu próprio coração, passam uma imagem daquilo que de fato não são. Um período de mentira, um período de hipocrisia, um período de falsidade. Mas o que? Versículo 8 e 9. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. É um período de... versículo 9, desculpa. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. É um período de grande apostasia. É um período de pessoas com mente corrompida, réprobo quanto à fé, de insensatez. Vivemos nesse período. Mas de mais o que? Versículos 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. É um período também de perseguição. Portanto, se nós quisermos criar os nossos filhos pelos parâmetros do Evangelho, eles serão perseguidos. Se eles forem viver de maneira piedosa, serão perseguidos. Vivemos essa época. Você não precisa, o seu filho não precisa aprender isso quando crescer. Ele deve aprender isso a partir de agora. Ele precisa entender a partir de agora, não só viver piedosamente, mas a viver piedosamente diante da perseguição que ele irá enfrentar. Quais são as nossas alternativas, então, diante desse quadro? Ou nós podemos desistir, como muitos já fizeram. Quais são as formas que muitos têm de desistir? Alguns brincam de igreja, fingem que são realmente cristãos autênticos e não são. Vivem o cristianismo no domingo e o outro na segunda. Falam coisas bonitas no domingo, mas durante a semana falam podridões. Dizem que tem um comportamento X, quando na verdade não tem. E isso é visível aos olhos das pessoas que convivem com eles. Nós podemos fingir. Nós podemos viver uma vida pessimista. Não tem mais jeito. Vai ser assim mesmo. Está tudo ruim. Não adianta. Temos que apenas esperar o pior. Nós podemos colocar a culpa em Satanás e dizer que tudo é culpa dele, que o problema é do diabo, que as coisas estão ruins por causa do diabo. Nós podemos recorrer a bênçãos especiais que resolvem todos os problemas, e há muitas igrejas que oferecem bênçãos assim, passe de mágico, milagre, coisas que vão resolver o seu problema de uma hora para outra. Mas qual é a alternativa bíblica? A alternativa bíblica é o que Paulo vai falar agora para Timóteo, a partir do versículo 14. E é o que nós devemos viver hoje. A alternativa bíblica é a seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele continua no versículo 1 do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, serão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, aplicando-se às fábulas. O remédio é a pregação do Evangelho. A igreja tem nas suas mãos o remédio para esse mundo iníquo, hipócrita, apóstata e que nos persegue. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus e o aconselhamento da palavra de Deus. As três vertentes do ministério da palavra. Nós temos
condições de ensinar os nossos filhos a lidarem com a perseguição, a serem piedosos diante da perseguição, e de mostrar para o mundo que realmente Deus tem para o mundo, e chamá-los para viver o que Deus quer que eles vivam, porque nós temos a palavra. Nós somos o povo do livro. Nós temos o livro. É isso que nós devemos fazer. Pregar, corrigir. Só que nós não podemos nunca nos esquecer do que Paulo está falando aqui, versículo 2. Com longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência, sem ira, sem animosidade e com a doutrina. Eu quero meter nos versículos 16 e 17, então, que é a parte central desse texto que nós lemos, para nós então entendermos o que devemos fazer e como aplicar a palavra de Deus, em especial aos nossos filhos, para ensiná-los a lidarem com a perseguição. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer é o princípio operante de toda a palavra de Deus. O uso das Escrituras na criação de filhos exige que nós percebamos a elasticidade da palavra de Deus. E na maioria das vezes, na verdade todas as vezes, nós podemos apelar para a palavra de Deus. Agora, a maneira que nós vamos apelar, ela vai variar. Há 3 formas básicas de nós olharmos para a palavra de Deus e de extrairmos as verdades da palavra de Deus para os nossos filhos ou para outras pessoas em geral. A primeira delas é que a palavra de Deus é um guia. Nós podemos usar a palavra de Deus como guia. O que é isso? É quando a palavra de Deus tiver algo definido a dizer sobre um problema. Por exemplo, não há um livro mais preocupado, com mais capacidade, com mais profundidade para falar de problemas conjugais do que a Bíblia. Deus criou o casamento, Deus disse como ele tem que funcionar, e Deus falou como tem que ser resolvidos os problemas do casamento. Eu preciso de outra coisa? Não! Eu não preciso. Eu tenho tudo na palavra de Deus. Ela é o meu guia para lidar com problemas conjugais. Ela é o meu guia para lidar com as dificuldades do casamento. Ela é o meu guia para lidar com as dificuldades relacionais do casamento. Eu não preciso de mais nada. Mas há outros momentos que a palavra de Deus funciona como guardiã. Como é que é isso? Quando às vezes nós temos um tema e que nós não encontramos esse tema claramente nas Escrituras, né? Quando a Bíblia não fala dele com clareza, mas ela nos dá uma avaliação da questão. Por exemplo, não existe a palavra depressão na Bíblia. Mas a depressão é um sofrimento. E a Bíblia fala de sofrimento. Não há um livro que vai falar com mais profundidade, com mais entendimento, como lidar com o sofrimento, como viver o sofrimento e o que é o sofrimento, como as Escrituras, como a palavra de Deus. Ela fala de depressão? Não. Mas ela fala de sofrimento. A depressão é sofrimento. Então ela é uma guardiã da verdade que nós temos para tratar pessoas depressivas. Em outros momentos a Bíblia é como uma bússola. É quando ela não tem nenhuma indicação a oferecer sobre alguma questão. Mas nós vamos usar as Escrituras para nos dar a direção, para oferecer, se não dados específicos, mas uma abordagem geral. Por exemplo, questões psicossomáticas, questões emocionais que afetam o corpo. A Bíblia usa esse termo? Não. Mas a Bíblia fala lá, que Davi fala que quando ele estava deprimido, a alma, o corpo dele sentia dor. Ué, Davi está falando de questões ali da alma afetando o corpo, das emoções afetando o funcionamento do corpo. Então ela vai nos ser uma bússola para ajudar pessoas, por exemplo, com esse tipo de dificuldade. Ela não fala diretamente, ela não fala claramente, mas ela me dá direção. Então, a primeira questão que nós temos que entender para a gente analisar os versículos 16 e 17 de Timóteo é essa: que quando nós formos usar as Escrituras inspiradas por Deus para o ensino, repreensão, correção e educação, nós devemos olhar para a Bíblia como um guia, como uma guardiã e como uma bússola. Seu filho vai apresentar questões, ou vão acontecer questões na vida do seu filho que você não vai encontrar claramente nas Escrituras, mas entenda, está ali. O problema não é no conteúdo da Bíblia, o problema é no olhar daquele que olha para as Escrituras. Sempre, em todos os casos, então a Bíblia será usada como uma fonte de exemplos que vão fornecer luz para o nosso caminho.
2 Pedro 1, versículo 3 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, a Bíblia nos oferece tudo, conforme o próprio texto aqui, versículo 17 diz, para vivermos uma vida piedosa. Não precisamos de nada além das Escrituras, elas são o suficiente. Elas fornecem então tudo também que precisamos para educar os nossos filhos e para ensinar-nos a serem perseguidos. Deus não só exige dos pais essa tarefa, mas Ele dá as condições para os pais exercerem essa tarefa. Então, devemos crer que as Escrituras são completamente suficientes para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você crê nisso? Você vive isso? Você realmente crê que Deus lhe deu nas Escrituras os recursos adequados para lidar com a criação dos seus filhos? Com as eventualidades da vida? Vamos ver então o que Paulo fala a Timóteo. A primeira questão que Paulo fala a Timóteo é que a palavra de Deus é útil para o ensino. O que ele quer dizer quando ele está falando de ensino? Quando o apóstolo fala de ensino, ele está falando de uma atividade que significa comunicar conhecimento. Como ele está falando das Escrituras, então nós entendemos que é um conhecimento acerca da santificação e salvação em Cristo Jesus, que é o principal. A Bíblia nos apresenta o plano de salvação e então, quando cremos em Cristo, nos apresenta como sermos santos. Então, o que Paulo está falando é de transmitir para os seus filhos o conhecimento de, em não sendo crentes ainda, de quem é Cristo, do plano de salvação, do que Deus tem para o que Deus o está chamando, e em ele sendo salvo em Cristo Jesus, como ele pode ser santo, como ele deve viver essa vida de santidade. Agora, tem uma questão. Para os pais fazerem isso, eles precisam conhecer a Bíblia. Não tem como você ensinar para o seu filho algo que você não conhece. É muito interessante que Paulo fala isso para Timóteo. Olha, você foi inteiramente sabendo de que aprender, inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo aprendeu desde a infância. O pai de Timóteo era grego, então provavelmente era grego não cristão. Provavelmente não foi o pai, mas a mãe e a avó de Timóteo ensinaram para Timóteo as Sagradas Escrituras. Como elas ensinaram? Elas conheciam. Não tem como ensinar sem conhecer. Você precisa estudar a palavra de Deus para ensinar aos seus filhos. Não é algo opcional, é uma responsabilidade dos pais. Devem ensinar as Escrituras aos seus filhos. É uma questão de obediência ou de rebeldia. Ou o pai ensina e é obediente, ou o pai não ensina e é rebelde. E em sendo rebelde está pecando contra Deus. E em pecando haverá consequências. Deuteronômio 6, 7 diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcar é, diga várias vezes, repita, fale várias vezes, até o seu filho entender e isso entrar na mente dele. Não é algo de uma lição de uma vez. São várias lições de várias vezes. Ensinar o filho significa várias vezes ensinar os mesmos princípios, a mesma doutrina, a mesma fé, várias vezes para a criança. Até que ele inculque em sua mente. O termo inculcar aqui em Deuteronômio é o mesmo verbo usado para o processo de afiar uma lâmina de espada, de amolar uma faca. Ou seja, você vai passando várias vezes até amolar a faca. Ou você vai ensinando até entrar na cabeça do seu filho. Os melhores, aqueles que melhor podem fazer isso são os pais. Porque eles convivem com a criança. Porque eles têm várias oportunidades para ensinar. Seja no trânsito, seja deixar na escola, seja ao pegar da escola, seja numa morte de alguém da família, seja no aniversário. Há vários momentos, seja nas férias, há vários momentos que os pais podem estar ensinando
aos seus filhos a palavra de Deus. É algo que é muito importante. A criança tem que entender que a palavra de Deus está relacionada a todas as áreas da vida, não apenas a vida chamada de religiosa. A palavra de Deus não é aplicada só ao culto, só ao louvor, só à oração. A palavra de Deus é aplicada a todas as questões da vida. A maneira como eu aplico meu dinheiro, a maneira como eu ganho meu dinheiro, a maneira como eu estudo, os meus objetivos de vida. Todas as questões da minha vida precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. A minha rotina de vida precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Os pais têm essa função de mostrar para os filhos a relação da palavra de Deus com todas as áreas da vida. Por exemplo, você ensina a história de Davi e Golias para o seu filho. O alvo é só ensinar uma bela história? Não. Mas explicar a ligação dessa narrativa com o relacionamento da criança e Deus. Aplicar essa narrativa à cruz. Ou então mostrar a cruz nessa narrativa. Ou seja, sempre levar a criança com as histórias bíblicas a entender quem ela é, quem Deus é e que ela depende e precisa de Deus. Como esse ensino pode acontecer? Esse ensino pode acontecer no tempo em família, de uma maneira formal, lendo a Bíblia dentro de casa, uma espécie de estudo bíblico. E aí no estudo bíblico você pode pegar temas comuns dados, que você vê que são lutas do coração do seu filho, e fazer estudos em cima dele. Por exemplo, seu filho luta contra a ira, você pode fazer estudos com relação à ira. Seu filho luta contra o medo, contra a ansiedade, faça estudos com relação a isso. Culto doméstico, que vai envolver cânticos, orações, pregação da palavra. Nós nunca podemos nos esquecer que o aprendizado não são apenas fatos estáticos. Eu falo alguma coisa e acabou ali. Mas é uma dinâmica. São verdades que precisam ser vividas. E o culto doméstico precisa atender essa dinâmica e também ser colocado dentro dessa dinâmica. O conhecimento não existe por causa de conhecimento, mas para ser implementado, para a criança poder viver aquilo. Há várias outras oportunidades, né? Quando o seu filho faz uma pergunta, eu vi uma palestra da Julie Law que ela falava o seguinte: uma vez ela estava sentada com o filho dela e ela estava com o iPad e a criança olhando para ver o que ela estava fazendo, e ela viu que aquilo era uma oportunidade de apresentar alguma coisa do Evangelho para o seu filho. Ela falou assim: meu filho, você está vendo esse iPad? Ele é usado para uma série de coisas, né? Olha o tanto de programa que tem aqui dentro. Tem jogo, a mamãe pode digitar um documento, uma planilha, várias coisas a gente pode fazer com o iPad. Mas você pode usar o iPad como sabonete? Ele falou: não. Você pode usar o iPad como colher? Não. Você pode usar o iPad como patins? Não. Porque ele foi criado com uma finalidade específica. Ele foi criado para essas coisas que a gente está usando ele. Deus também nos criou por uma finalidade. O Criador define a finalidade da sua criação, o propósito da sua criação. E ela aplicou aquele momento, aliás, ela aplicou o Evangelho naquele momento. Aproveite as oportunidades do dia a dia para ensinar o Evangelho para o seu filho. Use o vocabulário que ele possa aprender. Se você falar justificação para o seu filho, isso é abstrato. Ele não vai entender. Você precisa dizer o que é a justificação. É quando Deus olha para uma pessoa, olha para aquele que ele regenera, ou a gente não sabe exatamente que momento se dá isso, mas ele olha para alguém, enxerga aquela pessoa em Cristo Jesus como justo, porque Cristo morreu no seu lugar, e ele então é declarado justo. Se você usar o termo santificação, é muito abstrato para a criança também. Use um termo que ela possa entender. O que é santificação? Santificação é fazer a criança ser mais parecida com Jesus. Use um vocabulário que ela entenda. Ensina lições dependendo da idade mais curtas e as repita várias vezes. E também considere o uso da encenação em casa para ilustrar as escrituras e para aplicar as escrituras a ela. Ensine os filhos dentro de um relacionamento amoroso, de conversa, e ensine-os a memorizarem as escrituras, a memorizarem versículos bíblicos. Mas Paulo também fala que a Bíblia não é útil só para o ensino, mas ela é útil para a repreensão.
O que é a palavra repreensão? A palavra repreensão tem a ver com um processo legal. O meio pelo qual uma pessoa é considerada culpada de um crime. Então, na nossa cultura, que é orientada pelo sentimento, geralmente a repreensão é mal vista porque as pessoas se sentem culpadas. Mas é exatamente isso que ela tem que provocar. Culpa. Gente, culpa não é ruim, não. A culpa é para a alma, que a dor é para o corpo. A culpa me faz entender que é uma coisa errada comigo. Ela causa uma certa dor, uma certa angústia, um certo sentimento que eu entendo, tem alguma coisa errada. Não está legal, as coisas não estão legais. Assim como eu sinto uma dor no corpo e procuro um médico que entendo, alguma coisa não está funcionando bem no meu corpo. A repreensão leva a isso. A palavra grega aqui, eletro, ela traz a ideia de refutar um adversário até o ponto de convencê-lo do seu pecado. Ou seja, mostrar para uma pessoa que ela transgrediu a lei de Deus. Isso é repreensão. É quando você mostra para a criança que ela errou. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. É mostrar isso para a criança. Você pecou. Você fez algo que desagrada a Deus. Você transgrediu a lei de Deus. Então a repreensão censura o comportamento. Às vezes o filho precisa experimentar esse alarme que o pai vai dar. Esse choque, essa consternação, para ele entender que está no caminho errado. A repreensão tem essa finalidade, né? Nossos filhos sempre vão compreender a exceção dos seus pecados se eles forem bem repreendidos por seus pais. E vão compreender mais ainda quanta mudança ainda é necessária em sua vida. O pai precisa ajudar o filho a isso. Então, o que precisamos para repreender corretamente os nossos filhos? Primeiro, familiaridade com a Bíblia. Se eu não conheço as Escrituras, eu não vou conseguir saber se o que está acontecendo na minha vida é pecado ou não, ou na vida do meu filho é pecado ou não. Eu só tenho como entender o que está acontecendo no coração do meu filho se eu conhecer bem as Escrituras, porque eu vou analisá-lo à luz da palavra. Então eu preciso ter familiaridade com a Bíblia. Se eu não tiver, se eu não conhecer a Bíblia, se eu estiver mais preocupado com outras coisas do que estudar a palavra de Deus, eu não vou conseguir repreender corretamente meu filho. E quando você for repreendê-lo, veja qual passagem tem a ver com aquilo que ele fez de errado. Vá à palavra, não repreenda o seu filho só por falar, mostre na Bíblia, em tal capítulo, em tal versículo, em tal livro da palavra de Deus, mostra aquilo que você fez errado. Leve o seu filho sempre a pensar biblicamente. Se você repreender usando a palavra de Deus ao lado, como a fonte da repreensão, você vai ensinar seu filho a pensar biblicamente desde pequenininho. O Lu Priolo fala o seguinte: disciplina sem orientação bíblica é punição, não é disciplina. Nós precisamos também orientar biblicamente os nossos filhos. O que Paulo vai falar na carta aos Efésios é exatamente isso. Corrigir o seu filho na disciplina e a demonstração do Senhor. Paulo está falando de dois aspectos que tem que haver na correção. Disciplina, a palavra pandeia, que é bater, vara, ou seja, castigo físico, e admoestação, que tem a ideia de comunicação, de conversa, de mostrar o caminho errado. As duas coisas têm que caminhar juntas. Não é só bater, e não é só conversar, é conversar e bater. Ele precisa entender o pecado. Ele precisa olhar para as Escrituras e ver que pecou. E precisa olhar para as Escrituras e ver que há um Salvador para ele. E só com esse Salvador ele consegue não pecar. Só com esse Salvador ele consegue não viver essa vida de pecado. Então, eu vou passar aqui para vocês um cronograma de como repreender o seu filho. Primeira questão, você precisa examinar o seu próprio coração. Tirar a trave do olho, para então enxergar claramente, e tirar o agueiro do olho do irmão. Você precisa entender as suas motivações. O alvo da sua repreensão é a restauração ou a punição? Gálatas 6:1 diz que a repreensão tem que ter como alvo a restauração, não a punição. A proposta é de restaurar a criança para o caminho que Deus quer que ela ande, e não simplesmente de apaziguar a minha ira, a minha raiva diante de um comportamento errado. Então a primeira questão é examinar o próprio coração. Segunda questão,
Use uma terminologia bíblica com o seu filho, né? Você precisa mostrar para ele qual é o pecado pela Bíblia. Então não use termos não bíblicos. Não use termos que as escrituras não usam. Não use o termo transtorno, por exemplo. Não é transtorno, é pecado. Não use termos que não sejam bíblicos. Use os termos bíblicos. Mostre para ele exatamente o que ele fez e o que a Bíblia fala. É ira, é medo, é ansiedade, é falta de amor, é egoísmo, é avareza. O que foi? Qual é o nome do pecado? Qual é o nome da atitude que o seu filho teve? Não chame, por exemplo, a timidez de falta de educação de timidez. Uma criança que vai cumprimentar os adultos, não é timidez, gente, é falta de educação. Eu sei que para algumas é mais difícil porque são mais tímidas, mas não é impossível. Os pais precisam ajudar os filhos a fazerem isso. Então, se você falar, ele é tímido, você está justificando. E ao justificar, ele não precisa se arrepender e não vai mudar. Vai continuar sendo mal educado. Seu filho precisa entender que a ofensa é primeiramente contra Deus, não apenas contra você. Mas primeiramente ele pecou contra Deus, é o que Davi fala. Pequei contra ti somente. É claro que o pecado também é contra alguém, mas em primeira instância, primariamente é contra Deus. Escolha o momento adequado de fazer isso. Não é bom repreender o filho na presença de outros, porque a proposta não é envergonhar a criança, mas a proposta é restaurar. Então leve para um lugar reservado, ou no momento que você tiver condições, no momento reservado, e faça isso. E escolha as palavras adequadas. Use termos adequados. Seja paciente com o seu filho, não grite com o seu filho. E dê esperança e dê encorajamento, né? O Lupriolo fala o seguinte: a cada reprovação que eu dou para um filho meu, eu faço 7 elogios. Dê esperança para o seu filho. Repreender, se ele dá esperança, é só punir, é só machucar. Uma coisa que nós temos que entender é que o nosso alvo, gente, não é ganhar discussão. Não é dizer que eu sou melhor, que eu tenho mais argumento. Não é mostrar para a criança que você é o certo. É conquistar o coração dela para Cristo. É mostrar quem Cristo é e levar o coração dela a amar, a temer e a ter prazer no Senhor Jesus Cristo. Então, dê esperança sempre e seja manso com o seu filho. Agora eu quero fazer um alerta. Tome cuidado para não gerar mini legalistas. O legalismo é uma tendência do nosso coração, do meu coração é uma tendência. Algo contra o qual sempre eu estou lutando, né? E nós temos que tomar o mesmo cuidado com o nosso próprio coração e com o coração dos nossos filhos, para não promover crianças legalistas. Por quê? O que é o legalismo? O legalismo envolve ganhar a aceitação de Deus através da sua própria obediência. Então a criança pode achar, eu me comporto corretamente, está tudo bem, faço tudo certinho, então eu conquisto a aprovação de Deus. Ela precisa sempre entender que por mais que ela faça tudo certo, ela é pecadora. Ela carece da graça de Deus. E ela não é melhor que as outras crianças que não se comportam tão bem quanto ela. Cuidado. Tem pai que fala com muito orgulho do filho. E o filho ouve isso. E às vezes ele acha que o que se comporta bem é melhor do que outras crianças. É pecador como as outras crianças. Precisa de Cristo como as outras crianças. Com graça de Deus, ele se comporta melhor. Mas precisa como as outras crianças. E os próprios pais também. Às vezes se tornam muito ásperos. Por não entenderem casais que têm lutas com seus filhos. Por não entenderem pessoas que às vezes o filho não se comporta tão bem quanto o seu filho. Eles são ásperos, são maldosos, são críticos em demasia de outros. Tome cuidado com isso. O legalismo é uma tentativa de ser justificado através de alguma outra fonte que não seja Jesus Cristo e a obra terminada de Cristo. Quando a gente de alguma maneira acredita ou adere ao legalismo, a gente está dizendo, a cruz é desnecessária, é insuficiente, eu preciso de algo mais, ou ela não é completa para mim.
Algumas maneiras de nós percebermos se o legalismo está começando a se infiltrar no coração dos nossos filhos, no nosso próprio coração. É quando, por exemplo, quando nós percebemos que somos legalistas, ou que estamos começando a ser, quando somos mais conscientes dos pecados do passado do que da pessoa e da obra acabada de Cristo. Eu estou mais preocupado com o pecado do passado do que com o que Cristo fez. Quando você vive pensando, acreditando e sentindo que Deus está desapontado com você, em vez de se alegrando nele. Quando você acha que a aceitação de Deus depende da sua obediência. E quando falta alegria em você. É um indicativo muito forte de legalismo. Falta de alegria. Quando Tiago está falando naquela igreja, a carta de Tiago está falando num contexto de Atos capítulo 7 e capítulo 8. O contexto de Atos capítulo 7 e 8 é o contexto da igreja de Jerusalém sendo perseguida e da morte de Estevão. E é nesse contexto que Tiago escreve aos irmãos da igreja de Jerusalém e dos judeus dispersos que foram para Jerusalém. E ele fala, olha, você está alegre, cante louvores. Quando estamos alegres, devemos cantar, e o cântico deve expressar a alegria do coração. O cristianismo é alegre também. Faz parte do cristianismo a alegria. A tristeza constante, a falta de alegria, é um indicativo muito forte do legalismo. O legalista foca mais em questões de comportamento do que nas questões do coração. Ter o comportamento correto é mais importante do que o porquê do comportamento correto. A seca vai para o lugar errado. Ela vai para o comportamento, não para o coração. O legalista é mais consciente do pecado do outro do que do seu próprio pecado. E se torna extremamente áspero, crítico, duro com outras pessoas. Porque ele olha mais para o outro do que para si próprio. Então, vamos tomar cuidado para não gerarmos isso em nossos filhos, que é uma tendência de todos nós. E não gerarmos isso no nosso próprio coração. Paulo ainda falando a Timóteo, fala, então, a palavra de Deus é útil para ensino, para repreensão e para correção. Se a repreensão enfatiza o aspecto negativo, a correção enfatiza o aspecto positivo. Então, o pecador, a criança, não deve ser só advertida a abandonar a vida errada, mas ela deve ser também ensinada, guiada a como viver corretamente. Essa é a grande questão, por exemplo, do aconselhamento bíblico. A proposta do aconselhamento bíblico não é só mostrar o errado, é mostrar o certo principalmente. Como você faz para viver o certo? Porque pessoas que mostram o errado, nós estamos cheias. A sociedade está cheia de pessoas assim, a igreja está cheia de pessoas assim. Nós precisamos também de pessoas que nos ensinem como viver corretamente, como viver o certo. E essa é a proposta da correção. É a proposta de que o caráter seja restaurado. Retificar alguma coisa, endireitar o que está fora do prumo. Então, a correção, ela pressupõe a existência de algum problema, de algo que está errado e que precisa ser endireitado. E a Bíblia é o livro mais importante que temos, é o livro necessário para endireitarmos os nossos filhos. Então a correção vai dar ao seu filho entendimento do que está errado, mas também do que pode ser feito para corrigir o errado. Ela vai ajudar os filhos a entender os padrões de Deus e a avaliar o seu próprio comportamento e o seu próprio coração. Agora, o que deve conter uma boa correção? Primeira questão que uma boa correção deve levar a criança: arrependimento. Arrependimento tem a ver com a mudança da mente, que é o primeiro passo para uma mudança de vida. Mostrar para o seu filho que o que ele está fazendo é errado, precisa ser interrompido, ou seja, ele precisa entender isso. Não é só deixar de fazer, ele precisa entender por que é errado e qual é o certo a ser feito. E a Bíblia é essencial para isso, porque ela nos leva ao verdadeiro arrependimento. Arrependimento é quando eu percebo: eu estou errado, eu estou pecando, ou eu pequei, e agora eu preciso fazer o certo. Mas também envolve confissão. A palavra, da onde vem a palavra confissão, que é a palavra grega homologel, que significa dizer a mesma coisa. Então, quando uma criança é convencida do pecado dela, ela afirma acerca de si própria o mesmo que Deus afirma dela. Ela se coloca como se colocasse ao lado de Deus e ela dissesse para ela mesma: você está errada. Isso é a confissão.
Eu confesso que estou errado. Eu confesso o meu pecado a todas as partes envolvidas, em especial a Deus. E aí, gente, precisamos entender, a proposta da confissão não é primariamente aliviar a culpa. Isso é uma consequência. Mas a proposta da confissão é mostrar que nós somos culpados, não que nós nos sentimos culpados. E para isso eu preciso chamar pecado de pecado, não de transtorno de doença. Ok. Eu ainda não entendo muito bem esse negócio de hiperatividade. Mas tudo bem. Que a criança seja imperativa. Mas não justifica ela ser desobediente. Não justifica ela ofender pessoas, ela ser agressiva, ela ser mal educada. Então, chame pecado de pecado. Só assim haverá uma verdadeira confissão. Arrependimento, confissão e o perdão. Que é quando a criança pede o perdão para a parte que ela pecou contra. E a restituição quando necessária. O seu filho quebrou o brinquedo de alguém, ele precisa aprender a restituir. Não é só pedir perdão, não é só confessar o pecado, não é só expressar arrependimento, é restituir. A restituição, quando for necessária, precisa ser feita. Agora, não faça como um pai de uma escola, que a professora veio conversar comigo, que o aluno dela, eles tinham uma caixinha que toda semana as crianças colocavam um dinheirinho ali. E ao final do mês eles compravam alguma coisa para toda a turma com aquele dinheirinho. E uma das crianças estava tirando o dinheiro, não colocando. E a professora chamou o pai era policial. Chamou o pai para conversar e contar o que estava acontecendo. O pai deu uma surra no menino. O pai deixou o menino algumas horas preso numa prisão, para ele entender o que é ser preso, né? E o pai fez o menino vender todos os brinquedos, e com o dinheiro de todos os brinquedos, não apenas de um, doar para a caixinha. 3 punições para um pecado. Ele não admoestou o filho, ele não levou o filho à cruz, ele não mostrou biblicamente por que ele estava errado, por que é furto, que pecado é esse. Ele simplesmente puniu o seu filho. Então não é bem por aí, né? Não é esse tipo de exagero que nós estamos falando. Como então orientar meu filho nas Escrituras? Como corrigir meu filho nas Escrituras? Identifique qual o pecado, não só o pecado comportamental, mas o pecado do coração. Identifique passagens bíblicas que falem e orientem sobre esse pecado e aplique as Escrituras ao pecado do seu filho. Mostre para ele o que a Bíblia fala sobre aquilo e qual o remédio que a Bíblia dá. Essa é a maneira de corrigir o filho. E por fim, para educação, a Bíblia é útil para ensino, repreensão, correção e para educação na justiça. A palavra educação aqui tem a ver com a palavra modelar, desenvolver. Motivar alguém a fazer alguma coisa. Fornecer uma habilidade, moldar os hábitos. É como se fosse uma espécie de treinamento que tem uma relação com o ensino. É um ensino aplicado à vivência, ao dia a dia. E na justiça, né? É mostrar à criança como lidar com a vida e ser justo diante disso. É ensinar o filho, por exemplo, a lidar com a perseguição e se manter justo diante da perseguição. Qual o motivo disso? Conforme o texto, justiça. A proposta é promover justiça. Uma criança justa para com o outro e uma criança justificada em Cristo Jesus. Como nós podemos então ensinar os nossos filhos a educá-los na justiça? Vou dar algumas dicas práticas. Algo que é muito bom que você pode começar com seu filho para educá-lo na justiça é começando com ele a memorização das Escrituras. Treinando seu filho para meditar nas Escrituras. O que é isso? Trazer à mente, pensar, repensar, vez após vez, e aplicar a própria vida aquilo que a palavra de Deus fala. A obras, a pessoas, a caminhos e a propósitos. É sempre estar ensinando a criança a pensar biblicamente. Filho, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos às Escrituras? Olha, a Bíblia fala assim. Vamos memorizar um versículo que fala sobre isso?
Treine seu filho a receber as suas instruções. A criança precisa ser treinada a receber uma instrução e a obedecer de primeira. Ted Tripp ele diz o seguinte: a obediência consiste em uma submissão voluntária de uma pessoa à autoridade de outra. Isso significa que deve fazer o que se manda sem desafio, sem desculpa e sem demora. Ele fala que a submissão significa frequentemente fazer o que não desejamos fazer, ou o que não queremos fazer naquele momento. Porque você fazer o que quer não é submissão. A submissão é quando você faz aquilo que é mandado, e desde que não seja pecado, é claro, mas você não quer fazer. É isso que os pais têm que treinar os filhos a fazer. O filho fazer o que ele quer não é submissão, não é obediência. Obediência é quando ele faz quando ele não quer. E sem desafio, sem desculpa e sem demora. Esse é o alvo. Treine seu filho para se comunicar biblicamente. Ajude a usar as palavras certas das Escrituras. Ajude-o a usar o tom de voz correto. O filho não pode usar imperativos com o pai. O filho não pode mandar. Gente, essa questão da insubmissão, do jeito de falar, é muito sério. O filho não pode ser sarcástico com os pais, irônico com os pais, gritar com os pais, alterar a voz com os pais. Isso é desonra. Não devemos fazer isso com aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, constituídas por Deus. E nós aprendemos isso na infância. Se não aprendemos isso na infância, teremos grande dificuldade em sermos submissos às autoridades quando crescermos. O tom de voz revela submissão ou não. A expressão facial revela submissão ou não. Porque não é só submissão do comportamento, é submissão do coração. Às vezes a pessoa parece submissa, mas o rosto dela mostra que ela não é. O coração dela grita de insubmissão, apesar dos lábios não falarem nada. O que Deus quer é uma submissão do coração, profunda, sincera e verdadeira. É esse o perfil que você tem que levar o seu filho a ter. E não se esqueça de algo que 1 Tessalonicenses 5, 14, 15 diz pra gente. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Tenha abordagens diferentes para comportamentos diferentes. O que Paulo fala em Tessalonicenses é que o insubmisso tem que ser o quê? Admoestado. Firmeza. O desanimado, consolado. Gente, não vão admoestar o que está desanimado. Ele vai ficar mais desanimado ainda. Seja sensível a isso. Perceba no seu filho, é o que? Desânimo e submissão. Seja sensível, porque senão você vai estar fora do critério bíblico. A Bíblia diz, você tem que consolar o desanimado. O que está triste, o que está desesperançoso, o que está abatido tem que ser consolado, afagado, chorar junto, abraçar, caminhar junto. Palavras gentis. Amparei os fracos, aqui é fraqueza física, do corpo, doente. Segura, a pessoa não dá conta de andar sozinha, você precisa segurar. Dá o seu ombro para ela caminhar com você. Carrega no colo, se for o caso. Agora você vai admoestar o que está fraco? Não é o momento. Espera ele estar forte, ser insubmisso, para então ele ser admoestado. E sejais longânimos para com todos. Tanto a admoestação, quanto o consolo, quanto o amparo, tem que vir juntos com a paciência. Né? Então, seja sensível a isso. Essas abordagens diferentes para comportamentos diferentes. Por que nós, então, falamos sobre esse texto de 1 Timóteo, 2 Timóteo? Paulo aqui, então, encerra essa parte, né, do capítulo 3, falando, então, da utilidade das Escrituras. Eu quero que nós, que somos pais, entendamos isso. Hoje nós vamos ter agora o batismo da Laís. E essa mensagem não foi só para o Antônio e para a Lodi, foi para todos os pais aqui presentes. Para que nós possamos, de fato, ensinar, repreender, corrigir e educar os nossos filhos na justiça.
para que tudo isso redunde em que o coração dos nossos filhos sejam mortificados, em que o coração deles sejam vividos à sombra e à luz do Evangelho, submissos ao nosso Senhor, e que isso se reflita no comportamento deles.